A adesão é o ponto mais importante para garantir o sucesso do tratamento. Você sabia que a suplementação pode ajudar nisso? Esse é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é um grande profissional e querido amigo, Jeff Bittencourt. Ele é nutricionista, idealizador do Consciência Nutricional, docente de pós-graduação da VP, sócio e nutricionista na Clínica Ciência, pós-graduado em Nutrição Clínica Funcional pela VP e pós-graduado em Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício pela UFG. Jeff, que prazer te receber novamente no programa. Tem um tempão que a gente nos fala, né? Até estávamos brincando antes. Sim. E olha, o tema de hoje eu sou particularmente suspeita, porque se tem um tópico que eu gosto de reforçar na nutrição, é a adesão. Inclusive, já fica aqui o meu convite para vocês voltarem a assistirem outras edições em que a gente falou sobre adesão de outras óticas. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre como a suplementação pode ajudar na adesão, né? Então, eu vou direto para aquela pergunta que não quer calar. Qual é o papel da nutrição, da suplementação, né, para melhorar a adesão? Sim. Deles, eu acho que vale a pena a gente ter algumas visões, né? Como você falou, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, até para sempre ter mais olhares, realmente um olhar mais amplo, né? E eu vejo que, por exemplo, um paciente que ele está pensando, a gente sabe que tem vários perfis de paciente, tem aquele perfil de paciente que ele já chega, bota na mesa do consultório uma porção de suplemento que ele comprou na loja de suplemento, ele compra, bota na mesa e fala, doutor, queria que você me organizasse para usar isso aqui, né? E a gente sabe que também muitas vezes ele fica levemente frustrado quando, poxa, esse aqui não precisa, esse aqui não faz tanto efeito e tal, esse aqui não agora. Ele, poxa, mas gastei dinheiro, investi. Então, assim, eu acho que um dos grandes pontos é que normalmente o investimento financeiro que o paciente faz em relação à suplementação, seja ela no jeito errado, que é por conta própria, né, nesse exemplo, seja ela quando bem orientada pelo profissional, querendo ou não, o investimento financeiro que ele faz é algo que impacta, né, no comprometimento dele com aquilo. Então, poxa, estou pagando, então com certeza eu vou seguir melhor, eu vou tomar os suplementos e vou fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que um segundo ponto deles é o próprio fato de criar ritos, né, ou hábitos ali. Então, por exemplo, além da alimentação, que é o básico que ele vai fazer o tempo todo, poxa, ele tem que tomar que seja uma reposição de micronutrientes, que seja um ômega 3, algo do tipo. Se ele está tomando aquilo ali, querendo ou não, já é um hábito, já é um gatilho de hábito saudável que ele tem. Igual a gente tem a questão de fazer atividade física, igual a gente tem a questão de comer frutas e vegetais. Então, querendo ou não, são hábitos que se linkam, né? Tanto que, normalmente, quando o paciente ele desanda, digamos assim, né, da alimentação, ele também desanda da suplementação, né? Então, ele tende a desandar tudo junto, digamos assim, né? Então, e lógico, né, quando ele também tem em mente que ele, além de investir o dinheiro e o tempo e a determinação dele, que aquele suplemento vai potencializar os resultados, seja de saúde, seja de emagrecimento, seja... Ele, poxa, estou gastando com o suplemento, estou investindo, estou tomando direitinho. Se eu não cuidar da alimentação, aí, lógico, né, nós como profissionais damos essa orientação adequada. Se eu não cuidar da alimentação, não estou gastando dinheiro à toa, literalmente, né? Então, acho que são pontos, né, que envolvem, se a gente parar para pensar muito mais o psicológico do paciente, mas que são determinantes
para que muitas vezes uma suplementação sim pode ajudar na adesão ao plano alimentar e vice-versa, né? E ainda só um outro que me veio aqui deles, tem aqueles pacientes que são dependentes, né? Então, por exemplo, eu atendo muito paciente com problema gastrointestinal, então aquele paciente constipado crônico que faz uso de laxante de forma corriqueira, você falar assim, fulano, a gente vai organizar a alimentação, mas ele não confia que só a alimentação vai dar certo. Ele tem lá, não, mas eu tomo a laxante há muito tempo, já tentei um monte de coisa e nunca deu certo. Então, muitas vezes eu uso alguns suplementos que eu vou te falar que já teve vez de ser placebo, entre aspas. Eu passei consciente que possivelmente seria um placebo. Por exemplo, para uma constipação, eu não quis usar um probiótico de cara, mas eu senti que ele ia ter um apego à cápsula. Ele precisava tomar alguma coisa em cápsula para achar que a dieta ia fazer efeito e tudo mais, né? E aí eu passei para ele magnésio. Ele não tinha sinais e sintomas de carência. Ele não, a alimentação dele já estava boa. Só que eu sei que é um suplemento, é aquela premissa básica nossa: custo, benefício e risco. Não tem risco nenhum, poder até ter um possível benefício para constipação e o custo barato. Então, naquele momento, por exemplo, passei para ele muito mais pelo efeito de substituição, né? Para ele confiar que, não, então eu tô te passando, ele me passou um negócio que vai me ajudar junto com a alimentação, agora vai dar certo. Se fosse só alimentação, talvez ele não confiasse, ainda ia ficar apegado ao laxante e tudo mais. Então, eu acho que é o último ponto de vista, né, de como os suplementos podem ajudar na adesão ao plano alimentar. É uma abordagem bem interessante, porque a gente sempre brinca, né? Sempre fala que o. Quer dizer, não brinca, a gente fala que o suplemento é tipo a cerejinha do bolo. Você precisa arrumar tudo e o suplemento vai ali otimizar, ele vai ajudar de alguma forma. Aí, nesse caso, é tipo a cerejinha do bolo psicológica também. Exato, exato, porque a gente sabe que o que determina a adesão do Eu paciente brinco à muito alimentação com, é motivação, é psicológico, né? eu brinco muito com o jaquê, né? Tipo, já que tal coisa, já que eu comi, aí eu vou comer outra coisa. Já que eu não treinei, eu vou comer sobremesa. Já que os pacientes usam muito esse jaquei, e aí eu sempre brinquei, até tem um vídeo no meu Instagram que eu falo jaquei, né? Tipo, já que eu Sim, não fiz tal coisa, eu vou botar o pé na jaca. sim. Mas também, e dentro do que você falou, esse jaque, ele pode gerar um ciclo positivo. Então, Sim. já que eu treinei, eu vou comer direito. Já que eu estou tomando suplemento, eu vou insistir na minha alimentação para ter o resultado. Faz bastante sentido mesmo. E aí, Exato. se a gente pensa na linha, saindo um pouquinho desses que tem um efeito um pouquinho mais psicológico, mas se a gente pensa na linha do que você costuma trabalhar em termos de suplementação, que possa ter um impacto efetivo em melhorar a adesão. Que suplementos você Uhum. costuma trabalhar? Deles, a gente pode pensar, por exemplo, em fibras que ajudariam, por exemplo, em saciedade, saciação, né? Principalmente na saciedade. Então, você facilita a adesão do paciente por sentir menos apetite, menos fome. Não só isso, o próprio whey, né? O whey clássico, a gente sabe, tem diversos estudos aí que usam whey pré-refeição, e aí a pessoa chega na refeição, lógico, né, com menos apetite, e aí ela consegue ter um controle melhor da quantidade e tudo mais. E, mais uma vez, né, eu acho que aí não é nem um psicológico de comportamento, mas da nutrição impactando a fisiologia neuronal mesmo, mas se um paciente ele chega na hora da refeição já com menos apetite, ele tem muito mais capacidade, primeiro, de fazer uma escolha mais consciente, segundo, de lembrar que o nutricionista orientou ele a mastigar direito, que isso é importante para digestão, para saciação e tudo mais, né? Então, assim, tem vários pontos, né, como esses dois exemplos, que alguns suplementos poderiam ajudar na adesão, efetivamente, né? Tem ainda, se a gente for extrapolar um pouquinho para fitoterapia, né? Fitoterápicos que melhoram, podem ajudar, por exemplo, a diminuir a vontade de comer doce, né? Então, pelo sabor amargo. Então, acho que são alguns exemplos, né, de suplementos que poderiam potencializar a adesão ao plano alimentar. Nesse caso, né, especificamente, por diretamente, né, diminuição do apetite, e aí o paciente fica mais tranquilo para conseguir seguir, né, para ter mais consciência, enfim. Perfeito. Eu acho que eu acrescentaria também o. Aí já muito caso a caso, né? Óbvio. Quando a gente pensa em pacientes que possam estar manifestando efetivamente uma deficiência de nutriente e Sim, essa deficiência impactando no comportamento alimentar, né? Então, se a gente não total. corrige isso, não tem como o paciente ter adesão a qualquer coisa antes de ter uma deficiência corrigida, né? Total deles, assim, muito bom você ter falado disso, porque
é a base, né, quando a gente pensa em suplementação nutricional, primeiro, é corrigir alguma possível carência ou deficiência. Segundo, é vir o extra, né, o efeito extra, né? Então, por exemplo, entrando nesse nicho que você comentou, de micronutrientes e comportamento, por exemplo, a gente sabe que ferro, ele é essencial para sensibilidade, para produção, para sensibilidade de GABA. Então, assim, um paciente com carência de ferro, ele tende a ter a mente mais agitada, ele tende a ficar mais ansioso, a ter mais dificuldade de acalmar e relaxar para a hora de dormir. Então, assim, poxa, só isso já impacta, querendo ou não, você tem um sono de qualidade, ele não vai ficar querendo acordar de noite, às vezes, para comer, então você pode diminuir o comer noturno, você melhora o comportamento durante o dia. Carência de zinco aumenta a sensibilidade dos receptores glutamatérgicos, então, que acaba agindo no mesmo sentido, né? Ele fica hiperexcitado e aí atrapalha. Carência de magnésio, também afetando a produção aí de B3, por exemplo, afetando a produção de serotonina e de noite melatonina. Então, realmente, né? Principalmente correção de micronutrientes, afetando a saúde mental e no sentido disso impactar comportamento, porque a gente sabe que muitas vezes o que leva o paciente eu quero comer, não é de fome, é de vontade de comer, lógico, tem o ambiente, tem o gatilho externo e tudo, mas tem o interno. Tem a ansiedade, que muitas vezes não é só de causa nutricional, mas a nutrição potencializa ou poderia ajudar, né? Da mesma forma que alguns suplementos podem até atrapalhar, se a gente pensar por esse lado, uma cafeína que aumenta a ansiedade, a gente tem que pesar, né? Então não é tudo mil maravilhas. Então a cafeína para o paciente ansioso, segura a mão, senão ele vai ficar mais ansioso, vai piorar a qualidade de sono, a gente sabe que privação de sono também leva mais vontade, leva a desregulação da fome, via grelina, aumenta o apetite e tudo mais, então assim, são vários pontos, né, que linkam, né, suplementos podendo, por esse olhar seu que você citou, impactar na adesão à alimentação. Show de bola. Perfeito. E sabe que também eu estava pensando, a gente costuma concentrar muito nessa linha, né, de pensar na parte de deficiência de nutrientes para corrigir comportamento ou na parte de saciedade. Muito comum a gente falar de suplementação que tem um impacto super importante de fato na saciedade e o que você falou é fundamental. O paciente que já chega com menos fome vai ter um controle alimentar muito melhor. Se o paciente já está com fome, é sacanagem pedir para esse paciente se controlar, né? Sim. Mas a gente costuma ir muito por essa linha. E ampliando um pouco o olhar, eu acho que a suplementação, ela também pode fazer o efeito contrário, né? Aquele paciente que está buscando uma hipertrofia, por exemplo, ou aquele paciente que não é nem só uma questão de hipertrofia, mas que tem um processamento mais acelerado mesmo, que tem maior dificuldade para ganhar ou massa muscular ou peso, e ele precisa abrir o apetite, porque um paciente que tem o contrário, ele tem que consumir um volume maior. A suplementação também poderia ter um papel nisso, né? Sem dúvida deles. Até assim, não só em relação a aumentar o apetite, mas em ter uma digestão mais rápida, né, ou mais fácil, então deixando o apetite dele mais livre para os alimentos que ele precisa consumir. Então, sem dúvida, eu mesmo, pegando um gancho rápido da minha história aí, eu acho que eu entrei no ramo do uso dos suplementos com 15 anos de idade, comprando aqueles potes gigantes de hipercalórico que vinha naqueles potes de, parece cloro de piscina, sabe? Porque tinha dificuldade de comer o tanto que precisava e de ganhar peso e tudo mais, né? Hoje a gente sabe que talvez hipercalórico seja uma das últimas alternativas que a gente pensa, né? Mas que a gente até faz alguns shakes hipercalóricos caseiros, onde entra um whey por outra coisa. E a gente não pode esquecer disso deles. Aproveitando esse lembrete. Facilitar a adesão para o alimentar saudável por praticidade, por conveniência. Então, eu uso muito e prescrevo muito o whey mesmo, ou qualquer proteína vegana, enfim, proteína concentrada, como algo prático, fácil, num café da manhã, que o paciente não vai fazer ovo, não vai comer frango desfiado, atum, ele quer fazer um shake e sair para o dia dele. Então, ele bate tudo ali e pronto, garantiu o que ele precisava, né? Então, é outro ponto, e ele garantiu, facilitou a adesão dele porque é prático, fácil, conveniente, e no restante do dia, como ele já começou fazendo as coisas certas, e é mais prático aqui, ele tem uma tendência maior a continuar seguindo, né? Então, sem dúvida, uso de alguns suplementos, não só pela praticidade e conveniência, mas também quando são necessários, porque a demanda é muito grande, porque eles têm
uso em atletas durante competição, durante corrida, né? Então também entra. Então os intratreinos, um atleta que treina 8 horas por dia, não consegue comer comida, tudo que ele precisa. Então ele precisa de suplementos, repositores, 4-1 de carboidrato e proteína, aquela história toda, né? Então são suplementos que ajudam muito, não diria nem a adesão ao plano alimentar, mas a adesão a tudo que ele precisa de, em termos de nutrientes, de macronutrientes e micro, para a performance dele render bem, né? Perfeito. E que é interessante, porque quando a gente pensa em adesão, tem muitos componentes que estão envolvidos, né? A gente tem esse componente psicológico muito forte, que eu acho que é um dos mais relevantes para a gente conseguir uma boa adesão do paciente, e o suplemento tem um papel nesse sentido. A gente tem esse caminho da praticidade, que eu acho que uma das coisas que bloqueia muitas pessoas de procurarem a nutrição é achar que vai ser uma coisa trabalhosa, né? E preferem viver de iFood. E não tem por que ser desse jeito. E o suplemento também tem um papel na praticidade. E aí, quando a gente pensa, então, caso a caso, né? O que cada um está precisando. Então, pode ser que seja melhorar a saciedade, que a gente tem um caminho para eles também nesse sentido, melhorar a digestão, ou estimular o apetite, ou repor nutrientes em função de um momento específico de vida. Então, tem muitos componentes da adesão que a gente consegue trabalhar algum suplemento ali para auxiliar o resultado, né? Na sua prática, você lembra, assim, você percebe diferença em termos de adesão em um plano alimentar, em casos em que você utiliza ou não utiliza suplementação? Desde, sendo bem sincero, eu vou dizer que é muito de paciente para paciente. Então, assim, eu tenho pacientes com resultados sensacionais em 2 anos contínuos aí de acompanhamento, que usaram apenas o whey ou alguma proteína como um SOS. Só isso. Nunca tomou nada a mais do que isso. Ah, depois eu tô com uma creatina. E, assim, resultados absurdos. E tem outros, né? E é um paciente que ele, poxa, ele aprende que se ele tem a base alimentar boa, ele não precisa de tanto suplemento assim, né? E já tem outros que não. Eles gostam, é aquele paciente que ele já gosta de tomar, e que se você não passa para ele, ele te questiona, então, mas não vai passar nada e tal. E é o paciente que, via de regra, né? A gente sempre fica aquele, eu digo que é um anjinho, né? O anjinho capetinha, vou passar ou não vou? Custo-benefício, 50% para um, 50% para o outro. É a decisão do profissional, né? E que não, a vontade do paciente também influencia, né? Então, a vontade, ou ele, sei lá, Gerson, ele tá tomando a glutamina. Às vezes, para aquele caso dele, eu acho que não precisa, eu não prescreveria. Só que ele pergunta, posso tomar? Eu falo, pode, porque mal não vai fazer. Então, eu sei que para aquele caso dele, mal não vai fazer, ele pode continuar tomando e tudo mais. Então, assim, eu não vejo tanta diferença, né, entre o suplemento, nossa, garantir a adesão. Mas a gente, é aquilo, né? Para a gente ver diferença, a gente teria que pegar a galera, fazer um estudo controlado, randomizado, etc., aquela coisa, né? Então, às vezes, eu não vi diferença porque os pacientes que eu senti que precisavam, seja por demanda fisiológica ou por demanda psicológica, eu usei. Então, eu não deixei de usar e aí, por isso, ele escapou, né? Então, às vezes, esse bom senso, essa consciência de prescrever quando necessário não prescrever, já enviesa eu falar para você que tem mais adesão ou não, né? Eu acho que cabe ao nutricionista, profissional, de acordo com o que a gente está conversando aqui, pensar muito bem nisso. Eu, na prática, suplementos de praticidade e conveniência, eu uso muito em primeira consulta. Assim, eu digo, são os primeiros que eu costumo usar justamente porque é algo para a rotina do dia a dia, para aumentar a adesão ali. E correção de micronutrientes, eu uso quando tem aquela demanda evidente e que eu vejo que só a alimentação dele não vai corrigir tão rápido. Então, o paciente que às vezes vai ter, uma carência de ferro. Por mais que a gente melhore as fontes na alimentação, até subir estoque e tudo mais, não é algo tão rápido. Então, a gente entra ali com a suplementação para subir mais rápido e depois manter, né? Mas, via de regra, o que eu mais gosto de fazer uso do suplemento é no retorno, por incrível que pareça. Então, por quê? E eu já aviso vários pacientes o porquê disso, né? Hoje eu tenho retorno nas minhas consultas, então 30 dias depois, e eu explico para ele, ó, hoje, na primeira consulta, a gente vai organizar a casa, né? A gente vai fazer o bolo, como você diz, né? Os bolos e a cereja, a gente vai fazer o bolo.
né? E aí depois, quando você voltar no retorno, se a gente vê que o bolo tá bem feito, aí sim a gente coloca a cereja. Porque colocar a cereja no bolo mal feito é gastar dinheiro à toa, né? Então eu explico para ele e eu vejo que nesse até outro ponto que vale a pena a gente pensar, né, deles na suplementação, a gente tem que lembrar do poder aquisitivo de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto que 200, 500 mil reais por mês, né, em suplementação, tá tudo certo. Tem pessoas que, cara, a primeira consulta, querendo ou não, da maioria dos profissionais, é a mais cara, é o maior investimento. Então, a minha, por exemplo, é o maior investimento. Aí ele já investir na consulta, ainda investir mais 200, 500 reais de suplementação, às vezes fica pesado. E às vezes ele prescreve, você prescreve, ele não segue, mesmo você questionando, fala, posso te passar? Ele, pode, mas depois faz as contas e vê que não vai dar. Aí ele às vezes não compra a suplementação porque não fechou as contas e tal. Então eu gosto, né? Eu atendo o público AA, que aí não tem preocupação, mas também o público que é um esforço pagar a consulta. Eu falo, ó, outra coisa que eu gosto também de prescrever no retorno, porque já virou o mês. Então, se ele fez o investimento inicial, então no mês seguinte tá livre. Então, ele tem, querendo ou não, um financeiro um pouco mais disponível para entrar com a suplementação. E muitos falam, "Oh, realmente, isso é bom. Então, vamos organizar a casa, mês que vem que a finança já equilibra, a gente entra com a suplementação e pronto, e dá tudo certo. Então, eu acho que também conversar com o paciente, deixar claro, e não só você pensar isso e não, eu acho que quanto mais clareza e comunicação, e você explicar tudo para ele, melhor, que ele entende o porquê que você não está passando, o porquê que você está passando, né? Então tem que ter essas explicações todas. Nossa, assino assim, mas tipo, muito embaixo. Sim, Eu acho que você deixou recomendações extremamente valiosas, tanto para quem assiste que seja paciente, quanto para quem assiste nutricionista, né, de como lidar com essa questão da suplementação no campo da própria adesão. sim. E passando as nossas maiores máximas aí da nutrição ao mesmo tempo, de sempre individualizar. Porque Uhum. vai ser eficiente quando bem indicado. Se é para a pessoa certa, vai ter um resultado. Se não é o caso, pode ter até o efeito contrário, pode até piorar a adesão Exato, ao invés de ajudar, né? sim. Então, fantástico. Super obrigada, como sempre, por compartilhar sua experiência. E fiquem aí, que já já voltamos com outra resposta do Nutri. Jeff, hoje na Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas de quais são, de forma geral, fora já a parte da suplementação, qual costuma ser a sua conduta, quais são as suas recomendações para trabalhar a adesão de forma geral? Claro, vamos lá, deles. Tem muita coisa, né, que dá para abordar em relação à garantia de adesão do paciente. É um tema que eu ando refletindo e abordando bastante, até em aulas e tudo mais, com nutricionistas e estudantes de nutrição em relação à garantia de adesão, começa já na primeira consulta, na anamnese, que é criar conexão com esse paciente. Então, o que tem o nome em francês, o rapport, né? Então, criar conexão ali, esse rapport com o paciente, que de forma direta e indireta, eu acredito que impacta muito na confiança que o paciente vai ter na sua conduta,
o que com certeza também impacta na adesão dele em relação ao plano alimentar, né? Ele tem que confiar no que você está falando para ele, para que ele siga aquilo de forma efetiva e, enfim, e sem ficar com medo. Ah, será que eu estou fazendo certo? Porque a gente sabe que um grande problema hoje é o conhecimento difundido. É um problema e é uma solução. É um problema porque a pessoa tem acesso a todo tipo de conhecimento, né? Os bons, ruins, as coisas certas e erradas. Então, assim, isso é bom, mas também dificulta um pouco o nosso trabalho, que tem que desconstruir muita coisa. Então, o paciente chega com muitas crenças limitantes, né? Que cabe ao nutricionista desconstruir para. Então, eu vou te passar banana. Ah, não, mas banana, eu vi que tem alto índice glicêmico e que não sei o quê, mas e aí? Então, eu vou te passar a aveia. Não, mas eu vi um médico falando dos 12 malefícios da aveia que gruda em intestino. Então, assim, é cada coisa, né? Que a gente tem que ficar justificando a prescrição de coisas básicas, mas é o nosso dever justificar com embasamento para que esse paciente tenha segurança e siga, né? Senão ele vai muitas vezes acreditar no doutor, ou no YouTube, ou na blogueira e tudo mais, né? E aí entra essa criação de conexão, né? Que, querendo ou não, começa já um processo para criar autoridade em relação ao paciente, né? A gente tem que se nivelar, falar de igual para igual, mas a gente tem que entender que nós somos profissionais de saúde, né? Então, profissional. O segundo ponto, que conflui com essa questão de autoridade, eu acho que é explicar as coisas deles. Então, assim, por incrível que pareça, hoje minha primeira consulta, ela dura 2 horas, e não é assim, nossa, muito tempo, não, é 1 hora de anamnese, avaliação física e tudo mais, e 1 hora de educação nutricional. Então, eu faço a entrega do plano alimentar educando, explicando, conscientizando, né? E eu acredito que isso é um diferencial para que haja adesão. Só mandar a dieta por e-mail, só falar, segue esse papel aqui, eu acho que não explica, não realmente dá embasamento para aquele paciente ele ter o discernimento se ele vai seguir ou não, né? Porque ele vai o tempo todo se questionar. Outra coisa, outro exemplo, explicar para ele, né? A gente pega muito aquele exemplo clássico. Paciente que come pouco de manhã porque ele está com pressa e porque ele consegue ficar de jejum de manhã, porque ele quer emagrecer. Aí ele almoça ainda uma saladinha, um frango, porque ele consegue, porque ele está ali tentando ficar saudável. Aí, consequentemente, comeu muito pouco ao longo do dia, chega tarde de noite, chuta o balde, pega iFood, não sei o quê, aí se arrepende, come muito, aí chega no outro dia e começa o ciclo. Para você convencer esse paciente a fazer café da manhã, você tem que explicar o porquê que ele está nesse ciclo. O que está acontecendo? Você tem que explicar para ele que ele comer muito de noite, ele vai acordar sem fome. E que ele comer pouco de manhã, ele vai ter mais fome de noite. E que se um dia ele dormir mais cedo, comer menos e acordar mais cedo, ele vai conseguir fazer um café da manhã. E mostrar para ele evidência científica que comer mais pela manhã é melhor para emagrecimento e para a saúde. Então, assim, eu tenho os artigos que eu deixo salvos na tela do computador aqui, às vezes eu abro, e lógico, não fica entrando na metodologia, mas eu mostro um gráfico ali, né, de cintura, de perda de peso, para ele, nossa, olha aí, ele vê, né? Então, eu apostaria todas as minhas fichas na explicação, na consciência, e lógico, né, o paciente ele tem que querer. E esse é um asterisco também importante deles, que eu acho que com o tempo a gente vai pegando essa sensibilidade, ou mesmo perguntar. Tem uns pacientes que eu fico na dúvida se ele quer saber ou não o porquê das coisas. Eu pergunto, você quer saber disso? Você quer saber o porquê? Que alguns, não, me passa a dieta aí, ele só quer seguir a dieta. Então, beleza, né? Mas é um paciente que eu não acredito que vai ter. Você não está fazendo educação nutricional, mas ele quer seguir a dieta, beleza. Agora, o paciente quer realmente aprender sobre nutrição, ele quer. Eu quero saber, me explica aí. Ele, nossa, então é por isso. Agora faz sentido para ele comer banana em tal horário, porque você explicou para ele por quê. Então, né, eu acho que e esse processo de educação nutricional é o que eu aposto todas as minhas fichas hoje, que é aumentar a adesão do paciente, né? Tirando suplementação, correção de micronutrientes, etc, etc, fora também o acompanhamento, né? Então, o retorno eu implementei tem 2 anos. Antes não tinha, eu vi o paciente 1 mês e meio, 2 meses depois, ficava muito distante, eu vi que às vezes desgarrava, né? Então, eu acho que esse acompanhamento, hoje o online facilita muito, tem colegas meus que acompanham a cada 15 dias e 15 minutinhos online, só para ver como é que tá, tirar uma dúvida, estar presente, né? Então, ter aquele compromisso ali. Eu acho que, além, né, do básico, respeitar a individualidade de horários, de preferências alimentares, escutar, ter uma escutativa, o paciente odeia aquilo, então não prescreve, ele gosta daquilo, então prescreve, né? Então, além desse basicão bem feito, né, eu acho que criar conexão,
mostrar autoridade no sentido de não impor, mas de conversar com ele, muitas vezes chegar num denominador comum, né? Então, tem estratégias da psicologia até que a gente usa bastante, então, entrevista motivacional, né, que ajudam muito. Fulano, mas o que você acha que a gente pode fazer sobre isso? Fulano, como é que a gente pode resolver essa situação? Sobre atividade física, está pensando em fazer alguma coisa? A gente não é impositivo, ele propõe as soluções e a gente vai só coordenando, né? Eu acho que isso facilita muito, né? São estratégias N, né, que a gente pode usar com o paciente para aumentar a adesão em relação ao plano alimentar, em relação à suplementação, né? Em relação a tudo. Fantástico, fantástico, excelente. Assim, eu acho que é extremamente rico o que você está passando, gente, aproveitem muito. E eu acho que uma coisa só que eu acrescentaria ainda nessa linha na verdade, reforçaria mais, porque eu acho genial a parte de envolver o paciente. Ninguém sabe mais o que está disposto a fazer, ninguém sabe mais sobre o objetivo, ninguém sabe mais sobre as suas informações de saúde do que o próprio paciente. Então, Exato. a gente tem uma fonte de informações ali na nossa frente que é o que vai garantir que ele faça ou não depois aquilo que for prescrito. Então, eu acho que explorar esse conteúdo que o paciente traz sobre ele mesmo, de forma que ele tome as decisões, é uma das coisas que mais tem um impacto na adesão. E eu acho que a única outra coisinha que eu acrescentaria é uma coisa que eu falo muito também para os alunos, né? E claro, assim, a pergunta eu já te fiz direto sobre como aumentar a adesão ao plano alimentar. Eu já fiz uma pergunta muito direta e eu vou dar um passinho para trás só, de entender se esse paciente está pronto ou não para um plano alimentar. Porque se não estiver, a gente tem outros caminhos, outras possibilidades. E se a gente passar um plano alimentar antes do tempo para o paciente que não está pronto, aí acabou a adesão, né? Acabou a conexão, acabou tudo que você falou. Sim. Jeff, obrigadíssima novamente. É sempre um imenso prazer conversar com você. Eu que agradeço desde o convite e precisando pode me chamar. Muitíssimo obrigada. E para vocês, muito obrigada por nos assistirem. Curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri. A gente se vê. Tchau, tchau.